Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos à casa do Espírito que está aqui no caminho do Pai. Então, vamos nessa noite de hoje, novamente, pedir a intercessão do nosso Deus e Deus espirituais, que eles possam nos abençoar e possam nos amparar. Então, pessoal, a gente vem de uma sequência de palestras do livro Jesus no Lar, que é bem o livro do... Dá para fazer o Evangelho no Lar, onde Jesus vem nos trazer ensinamentos junto de um pessoal reunido que nem nós estamos. Então é um livro bem interessante. Daí a gente parou, deu uma parada para fazer sobre a obsessão. Então a gente é um tema bem importante, a gente fez a obsessão 1, 2 e 3. Quem não sabe, tem no canal do YouTube, Casa Espírita Caminho do Pai, está tudo ali, as gravações, tá? Hoje nós vamos voltar o estudo do livro Jesus no Lar. Nós vamos agora para o capítulo 4, tá? O capítulo 4... ele vai falar sobre a semente, tá? Mas antes de começar a adentrar no capítulo 4, eu vou vir pro livro Boa Nova, que também é Jesus, psicografado por Chico Xavier, pelo Humberto de Campos. Ele vem contar histórias que aconteceram naquela época e a gente consegue adentrar mais os conhecimentos de Jesus, além do Evangelho, tá? E esse capítulo 8, eu vou dar uma resumida, mas é bem relacionado com o que a gente vai estudar hoje. Então, o apóstolo Bartolomeu, Jesus estava dando todos aqueles ensinamentos, o pessoal estava começando a ter esperanças na sua vida e tudo mais. O apóstolo Bartolomeu, ele era um dos mais fiéis, mas ele sentia um pouco de tristeza, alguma coisa assim, não estava conduzindo isso para ele, porque os irmãos dele, o pai dele, estavam indo contra aquela doutrina de Jesus. Imagina, todo mundo era do Antigo Testamento, então começa a fazer uma nova, estava todo mundo indo contra. Ele recém tinha perdido a mãe, desencarne, e estava acontecendo vários problemas, e ele estava sentindo essa tristeza. Então ele veio chegar a Jesus e falar sobre isso, né? Vamos ver como é que aconteceu ali. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que numa noite, quando Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Então Jesus lá acontecia na casa de Simão Pedro, né? Todo mundo se reunia ali. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera nos corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então a gente vê muitas notícias, foi um orfanato que matou as criancinhas, a gente vê muitas coisas que às vezes nos revoltam, guerra em pleno 2025, e a gente não consegue entender, mas Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O próprio Jesus falou, mas um dia há de ser. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas, então ele estava bem sensível naquele momento. Todavia, Jesus ligou brandamente e lhe falou com serenidade. Então, o que Jesus vai falar vai para todos nós, porque todos nós temos esses problemas, essas tristezas de vez em quando. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo, ele quer acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mouregem na terra. Achas então que teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo e quantos a perceberem no coração.
Então, aqui ele vem dizer isso, né? O Evangelho, a Boa Nova, tem no Evangelho de Jesus, onde é que está o reino dos céus? Está lá, está aqui? Não, na verdade está dentro de nós. Quando a gente evoluir, buscar as virtudes e tudo mais, aí, o que eu sou interfere diretamente as pessoas ao meu redor. Então, quando eu for uma boa luz, uma luz assim, eu vou conseguir espalhar para os meus parentes, para as pessoas ao meu redor, no trabalho e tudo mais. Isso vai transformar o planeta Terra para evoluir. É um planeta de prova e expiações para ele passar para a regeneração e a gente for evoluindo. Então Jesus fala um pouco como é a vida aqui. Ele tenta apaziguar assim, eu te entendo, né? Ele fala, depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, durante o dia, às vezes, eu falar ser querido com minha mãe, com meu irmão, alguma palavra, eu na rua, ver alguém está precisando de ajuda, alguma oportunidade, isso já vai nos evoluir, já vai nos engrandecer. Nós temos essa oportunidade todo dia. Em geral, os homens, então ele comenta um pouco como é que é o pessoal dos mundos aqui, né? E como eles se envolvem em relação ao tempo. Nós estamos aqui durante o tempo. O Alan, por exemplo, vai ver aos 70 anos. Eu tenho que aproveitar o meu tempo até os 70 anos para quando eu desencarnar bem. Se eu chegar aos 70 anos e eu vivi só na minha vida no egoísmo, como é que vai ser o meu desencarno? Do que adiantou aquela vida, aquela reencarnação? Porque a reencarnação tu vai pegar, amassar e vai jogar fora. Porque a pessoa não produz, não fez fruto, não fez algo para a humanidade. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso do tempo para anteporem a sua vontade, o egoísmo imperfeito, aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Tu está prejudicando a tua marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, a colheita dos espinhos, as paradas obrigatórias para retificação das faltas cometidas. Então tu vai fazer certos mal, vai trair, tu vai matar, vai fazer alguma coisa, na outra vida tu vai ter que expiar aquilo, tu vai matar alguém na outra vida, daqui a pouco vai perder algum ente querido, ou tu roubou alguma, na outra vida tu vai ter que trabalhar por essa redenção. Os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Nós estamos, todo mundo desalentado, todo mundo está vivendo inconsciente, casa, trabalho, e não é isso que Jesus nos espera, né? A obcecação da sua vontade própria ferem a fonte das pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, e palham em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina. Mas aqui é legal, sem enxergar a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então o que Jesus está querendo dizer? A gente vive esse mundo, mas daqui a pouco eu não estou olhando para um céu, eu não estou olhando para uma flor, sentindo o cheiro, eu não estou caminhando, vivendo o aqui e agora, eu estou numa rotina que eu estou perdendo essa minha jornada, eu não estou vendo talvez uma mãe que está precisando de uma conversa, um filho, um irmão, eu não estou no aqui e agora, é isso que Jesus está querendo nos botar. Ele fala um pouco sobre fé, não se perturbar. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber claramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos, discípulos meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não pode reclamar estados especiais dos seus discípulos. Tá? Vou dar mais um pouquinho na tua frente. Então ele fala um pouco aqui qual é o foco, o que realmente importa, qual é o foco. Isso aqui é eu que botei essa pergunta, tá? Daí Jesus vem falar, e quando os negócios do mundo, tá, Bartolomeu, perdão, e quando os negócios do mundo não nos são adversos,
Quando eu trabalho e está dando tudo errado, eu vejo ganhar, bato carro, fazer essas coisas. E quando isso acontece, como é que eu posso continuar na esperança do Evangelho da Boa Nova? Jesus fala, será aventura que se afetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar a preocupação da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Qual que é o foco? Amontoar ouro, eu vou criando mais peso nas minhas costas, porque quanto mais coisas que eu quero, mais vou criando peso. Ou, na verdade, o foco é a iluminação definitiva da alma para Deus. As nossas virtudes, a nossa reforma íntima, que se realiza tão só pela boa vontade do homem. O que os bons espíritos falam no nosso grau de hierarquia dos espíritos, o que mais esperam de nós, pelo menos, é a boa vontade. A nossa boa vontade vai entregar cestas básicas, vai fazer Natal, Páscoa, Dia das Crianças, vai fazer algo para a humanidade, cuidar do neto, alguma coisa. A gente tendo essa boa vontade, a gente consegue fazer o resto, dentro da nossa imperfeição. A iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as urces do caminho. Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Então daqui a pouco está dando tudo errado, será não é um convite da espiritualidade para tu trilhar um outro caminho, para tu buscar outra coisa? Porque para tu perceber que isso não é realmente o foco. Às vezes a gente acaba acontecendo doenças ou acontecendo certas coisas, a espiritualidade deixa acontecer para a gente cair em si. Será que é isso que eu venho? Será que isso é realmente o sentido da vida? Não será a diversidade nos negócios do mundo convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Ele fala um pouco, mas eu perdi minha mãe. E agora o que Jesus fala. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza e logo lembrando-se de que sua progenitora partia havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então ele continua a perguntar, mas os bens materiais, mas agora eu perdi minha mãe, o que tu tem para me falar? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime vão de deslumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero um amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Se tem um cara que matou, fez todas as coisas ruins, um dia ele vai cair em si, ele vai buscar redenção, vai melhorar. Por que eu vou ficar triste de um parente que acabou desencando? Porque ele está voltando para o Pai. Nós estamos aqui só de passagem, ele está voltando. É isso que ele está querendo dizer. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus, e de todos somos seus filhos. Isso porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Vou repetir. Eis porque todo discípulo do Evangelho, se a gente quer ser discípulo do Evangelho, a gente tem que ser um semeador de paz e de alegria. Então a gente não pode se escandalizar, brigar com qualquer coisa e ficar desesperado. Não, a gente tem que ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. Isso porque a hora já ia adiantando, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Imagina Jesus chegar e tocar, falar tudo isso sem tocar no nosso ombro, né? Imagina a emoção do Bartolomeu. Chegou, daí passou um pouco, vou adiar um pouco para não perder muito foco. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol se pareciam mensageiros do corpo celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito, como notas harmoniosas, de profunda alegria. O próprio, como muda, né? A gente estudar, por isso que é importante o conhecimento da caridade. Então ele viu os bens materiais, ele viu o que era a perda da mãe, e agora ele começa a perceber o próprio mugido dos bois, apresentava nova tonalidade em seus ouvidos, sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. A gente entregou, por exemplo, as cestas básicas esse sábado, no videozinho eu comentei que essa alegria de se ver, essa alegria de ajudar o próximo,
nos contagia e não tem preço. Só quem trabalha no bem e vê os frutos, vê toda a obra que a gente está fazendo, o resultado, isso é uma alegria que não tem explicação, não tem dinheiro no mundo que pague. E quem não está sentindo isso, não sabe que está perdendo. E rangendo os gozos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios. Então ele chegou em casa. Os seus irmãos estão fugindo impropérios e seu pai também, acusando-se de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperadamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escarroçando-o. Então ele viu seus irmãos brigando com ele viu o pai dele brigando, e ele simplesmente, em vez de reagir asperadamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com bondade das explicações amigas. A única maneira de eu ganhar uma discussão é evitando. Se meus irmãos estão brigando comigo, meu pai, deixa. O tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. Então imagina, naquela época todo mundo era judeu, todo mundo do Antigo Testamento, tu vem com uma nova doutrina na tua casa, é claro que tu vai ter uma briga aqui e acolá. Por isso que Jesus falou, quem me amar mais do que ama seu pai e sua mãe, eu não vem trazer a espada, eu não vem trazer a paz, eu não vem trazer a espada, porque o seu pai, tu vai ficar contra seu filho, os irmãos ficarão contra seu irmão, porque ele vem trazer uma nova doutrina. Claro que ia ter divergência, ia ter discussões, ia ter briga. Não, Jesus não vem trazer facilidade e tudo, ele vem trazer um novo caminho. Então, para esse novo caminho, a gente precisa ter coragem, a gente tem que ter comprometimento. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia, seu velho pai o acusou igualmente, esborraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus. Então ele achou natural. Antes ele brigava e tudo mais. Pô, ele está falando isso, mas porque é normal, ele não conhece Jesus. Se ele conhecesse, ele não estaria agindo assim. O apóstolo, entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio. E achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. De novo, agora ele está no aqui e agora, ele está vivendo a vida. O lago, como antes estava na rotina, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes. Ele mudou a sua cultura. Antes ele questionava. Obrigado. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. A gente fez a aula sobre obsessão e aquela pessoa que está toda hora no Face alguma coisa, simulando o ódio, o mal contra o outro, falando mal na política de outro, falando mal do futebol. Isso que foi falado, os bons espíritos, eles jamais dissimulam o mal. Então, se tem alguém falando mal de política, falando mal disso nas redes sociais, tu tá com uma influência espiritual, não é espírito bom que está te influenciando. Os obsessores estão ali querendo que a gente não evolui. Então, eles vão estar aqui no vidinho, fala mal desse, faz isso, aquilo. Então, normalmente, a gente vê muita gente, infelizmente, eles ficam muito felizes nesse momento. Então, a gente não pode chegar nesse caminho ali. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis, de tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinos do Cristo. Todos observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Então, é essa que a gente possa sentir essa nova alegria. Às vezes a minha mulher me comenta alguma coisa, nossa, se tu me traiu, se acontecer isso na vida, vai ficar tudo, tu nem vai dar bola, nem vai dar. Mas por quê? Porque a gente confia na espiritualidade, a gente sabe que nós estamos de passagem e daqui a pouco vai cessar e a gente vai voltar para lá. Então não adianta isso me desneuronar porque aconteceu isso na minha vida, ou isso, aquilo, porque isso aqui são fases.
Então, para tu saber se tu está evoluindo mesmo, é como tu reage com as coisas que estão acontecendo. Ah, bati um carro, perdi um emprego. Ah, por isso que tem um capítulo Bem-aventurados os aflitos, que a gente fez o estudo, está no nosso canal do YouTube, é fantástico esse do Evangelho Substitutivo, que vem nos ensinar isso. Na verdade, a gente tem que ficar alegre quando acontecem essas provações, porque é ali que vai mostrar a nossa evolução. Eu bati um carro, perdi um emprego, opa, calma, isso aí pode acontecer, tranquilo, não vamos... O que é um discípulo de Jesus? Semeador de paz e de alegria. Então não vou me desesperar, não vou ficar com raiva, ódio nem nada. Tranquilo, vamos relevar isso. E isso que vai nos amadurecer, isso que vai nos ajudar a evoluir. Quando a gente desencarnar, isso que vai fazer sentido. Ah, mas o cara, quando acontecia todas as provas que era para ajudar ele a evoluir, ou a expiação por algo que ele fez na vida passada, ele agiu dessa forma. Opa, não, quando aconteceu isso, ele foi maduro, ele foi homem, ele foi responsável, ele levou numa boa. O apóstolo Paulo fala, não te canses de fazer o bem, que a seu tempo ceifará. O Emmanuel nos conta, quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Quem não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Então, tu tem um filho que é revoltado, está na adolescência e tudo mais, ou tu faz o bem e as pessoas não vêem a tua gratidão, esse teu esforço. O que Jesus fala? E não te compreende a boa vontade. Amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Então, talvez não seja nessa vida, mas quando ele desencarnar, ele vai ver todo o bem que tu fez e ele vai querer numa outra vida e poder recuperar todo esse bem que tu fez. Então, olha como é bom a gente somar e fazer o bem. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não vives que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, e sem nunca desfaleceres. Vamos falar um pouco aqui. Eu ia fazer sobre essa palestra, mas vou ter que adiar na próxima. Vou focar nesse texto que a gente estudou aqui, tá? Tem um livro Emmanuel, os livros do Emmanuel, psicografado Chico Xavier, ele coloca um título e ele pega uma frase do Evangelho. Então a frase é do apóstolo Pedro. Mas se padeces como cristão, não se envergonha antes. Glorifique a Deus nesta parte. Então, aconteceu alguma provação, glorifique a Deus. Gratidão por me achar confiante para desempenhar essa provação que está passando nesse momento. O título é Como Sofres? Como Sofres? Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos falar nesse texto ali. Não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Não basta só sofrer e fazer de vítima, coitada, aconteceu tudo isso na minha vida, né, tudo mais. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso da paz. Muita gente padece, todo mundo padece, todo mundo tem provação e expiação, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Poucas pessoas que não aproveitam essas oportunidades de provas e expiações. Vemos que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar as enfermidades reparadoras com a desesperação. Então, aconteceu alguma doença, eu estou querendo eliminar, mas me desesperando, criando mais complicação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Então acontece qualquer coisa e já me desespero. O que o Emmanuel falou? Tu acaba se envenenando de ódio e de amargura. Como é que vai ficar o teu espírito? Como é que vai ficar o teu espírito com isso? Por isso que ele fala para nós manter a paz, a calma. Porque quando eu estou com um pensamento negativo, eu vou me imantar de fluido pernicioso, que a gente já falou, e vai atrair todos os obsessores. E daí
os fluidos salutares, bom, não vou conseguir acessar, porque tu está cheio, a tua aura está toda impregnada. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta, injustificáveis, em razão de algum capricho desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não acontecendo todas essas coisas, ainda me desespero e ainda falo para os outros, acaba aumentando o peso. Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem um cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus a significação. Então, pessoal, hoje eu vim para fazer uma palestra, acabou indo a outra. Na próxima, a gente vai falar sobre a lição da semente, tá? Mas esse texto vai ser tipo uma continuação ali, tá? Espero que Jesus, com certeza, nos iluminou hoje, nos abençoou com esses ensinamentos, com a perda de alguém, com os problemas materiais que acontecem, com tudo isso, saber sofrer. Então, com certeza, hoje nós vamos sair hoje mais iluminados, graças ao cristianismo redivino, que é o espiritismo, a terceira revelação. Ela vai sempre nos amparar, que é a doutrina consoladora, ela nos consola, né? Então, gratidão.